Eu gostaria de destacar aqui, até corroborando o que o coronel Davi falou, em relação ao governo do Estado, através do governador, e da Assembleia Legislativa, através do presidente Paulo Correia, e o Poder Judiciário, através do presidente do Tribunal de Justiça. Porque o que nós percebemos, eu acho que isso que dá resultados, é uma ação conjunta. Vemos claramente os três poderes muito unidos nessa questão, principalmente no combate à violência à mulher, especialmente no feminicídio. Nós temos índices nada confortáveis para a gente, pelos estados, dos casos que vêm ocorrendo. A campanha que o governo vem fazendo nos meios de comunicação, na mídia de uma forma geral, tem dedicado muito tempo da sua publicidade em todos os meios de comunicação para isso. As campanhas, inclusive, que eu, como uma pessoa da área, gostei muito da forma, digamos, forte, né, para realmente mostrar o que é isso. Então, acho que isso a gente tem que enaltecer, porque acho que esse é um dos principais trabalhos que devem ser feitos, que é o da conscientização. Então, eu quero aplaudir isso, nesse momento, destacar essa junção de forças aí do Poder Judiciário, do Executivo e da nossa Assembleia Legislativa. E passo a palavra à nossa secretária Luciana Zambuja, que está à frente de todo esse trabalho, uma pessoa realmente abnegada, entusiasta com a causa, né, e disponível para todos os momentos, não só aqui em Campo Grande, mas percorrendo o estado inteiro, levando essas informações e apontando caminhos que nós possamos seguir para diminuirmos esses índices que infelizmente ainda ocorrem. Muito obrigada, deputado Marçal Filho, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher, deputado Coronel Davi, que aqui representa a Comissão de Segurança Pública como presidente, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres como vice-presidente, a Giovana Vargas, que é a nossa subsecretária de Políticas para as Mulheres. Agora a gente está no novo governo do governador Rinaldo como subsecretário especial de Cidadania, uma nova pasta que coordena as atividades, além da Subsecretaria de Políticas das Mulheres, de mais 7 subsecretarias. Então estão conosco de forma integrada e transversal também as políticas da igualdade racial, da pessoa idosa, da juventude, dos indígenas, LGBT, pessoas com deficiência e assuntos comunitários. E a nossa equipe, Kátia Monte, nossa superintendente de cidadania, Fabiana, nossa coordenadora de políticas para as mulheres, e a TT, nossa adjunta, nessas 8 políticas. E quando nós solicitamos, deputados, a agenda aqui nessa tarde, foi para que a gente trouxesse para os senhores algumas informações desde a última reunião que nós fizemos aqui no dia 21 de março. Quando nós estivemos aqui, uma das principais demandas era uma dificuldade que a gente tinha de falar de uma forma mais permanente, mais continuada, algumas políticas para as mulheres. E isso foi prontamente suprido pelo deputado Picarelli na TV Assembleia, um programa mensal, que a gente já gravou 6 programas, a gente já está gravado até o agosto, com temas diferentes e participação de diferentes mulheres, abrangendo a questão do direito à guarda e à pensão, até depoimentos de sobreviventes de feminicídio e as ações de enfrentamento e as ações de proteção. Então, sem dúvida alguma, eu gostaria de início, já parabenizar a Assembleia por ter nos proporcionado essa parceria, ter aberto esse canal e também de trazer algumas informações. Quando nós propusemos a parceria para a campanha do feminicídio, que foi o Dia Estadual de 1º de junho e a primeira semana do mês de junho, e foi a primeira edição da campanha, uma lei que foi aprovada ano passado para viger esse ano, nós não sabíamos o retorno que nós teríamos do engajamento do Legislativo, do Judiciário, das instituições como o Ministério Público, a OAB e outras, e também da mídia. Isso que o senhor disse da campanha, ela foi muito forte, muito impactante, porque entendemos que o feminicídio e a violência contra a mulher é impactante. E se estava difícil para a gente ouvir aquele áudio ou aquele vídeo, a gente tem que imaginar o quanto difícil era para as mulheres que estavam vivendo aquela situação e, sobretudo, para as crianças e adolescentes que estão vivendo essa situação.
Nós temos pesquisas, deputados, que dizem que 80% das mulheres vítimas de violência têm filhos. E esses filhos presenciam ou sofrem a violência. Então, essa é uma grande preocupação nossa também, agora de uma forma mais ampliada, mais integral. Nós tivemos 20 casos de feminicídio esse ano, 5 em Campo Grande, 15 no interior do Estado. Desde o dia 1º de junho de 2015, quando foi tipificado o primeiro caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul, nós já tivemos 128 mortes violentas de mulheres. Tá? De mulheres sobreviventes de feminicídios, nós tivemos um número muito alto. Só esse ano, foram 54 mulheres que quase morreram, e que não morreram por obra divina. E já foram quase 9.000 boletins de ocorrência registrados de violência doméstica no Estado inteiro. Então, pautando já os outros tipos de violência doméstica tipificados na Lei Maria da Penha, a gente, em menos de completar 6 meses, temos 9.000 mulheres que denunciaram, quando a gente sabe que é uma violência absolutamente subnotificada. E aí agora vem a nossa segunda proposta para a Assembleia. Assim como nós fizemos na campanha do feminicídio, nós temos, a partir de 1º de agosto, a campanha Agosto Lilás, autoria do deputado Rinaldo, Lei 4969, de dezembro de 2016. O carro-chefe dessa campanha é algo que o senhor pontuou muito, deputado Marçal, que é a prevenção, que é a educação, que é o nosso Maria da Penha vai à escola. E eu gostaria de trazer alguns números para os senhores, de forma bem rápida. Quando nós começamos o governo em 2015, éramos 3 pessoas na Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. E nós resolvemos fazer alguma coisa, porque era o mês de agosto, que era o aniversário da Lei Maria da Penha, e fomos para a escola. Era um slide que a gente tinha, não tinha um custo expressivo, e a gente conseguia fazer com as nossas articulações. Foram 2.620 alunos que a gente conseguiu atingir aqui em Campo Grande. E, nesse fim de ano de 2015, a redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, em dezembro, a gente falou, o caminho é esse, vamos continuar. Em 2016, que foi o 10 anos da Lei Maria da Penha. Aí a gente já fez mais algumas parcerias e atingimos 7.629 alunos em Campo Grande. Aí, em dezembro, teve a propositura, a aprovação, a sanção da lei. Então, instituiu uma medida que tinha indicadores estatísticos concretos de eficiência, de eficácia, de atingir a população. E nós chegamos no nosso grande ápice da campanha Agosto Lilás do Maria da Penha vai à escola no ano de 2017. Nós chegamos a 62 municípios. Ano passado, a gente teve a contenção do TRE do período eleitoral, então a gente não pôde distribuir o material como a gente tinha feito, mas esse ano a gente quer retomar, agora, já a partir de julho, as articulações, e, para isso, a gente conta com todos os deputados dessa casa para que a gente tenha essa articulação nos municípios, nas câmaras de vereadores. Em 4 anos de campanha do Agosto Lilás, a gente pode afirmar que a gente alcançou, com as nossas ações da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, 364.590 pessoas no Estado inteiro. Tá? A gente tem os cálculos de pessoas que compareceram às palestras, ações, rodas de conversa, ações nas escolas, mas também a gente tem um número de panfletos que foram distribuídos. Então, somando esses 4 anos, é um número bastante expressivo, mas, infelizmente, ainda não é um número que faça a gente visualizar uma mudança de comportamento na sociedade. No quadrimestre de janeiro a abril de 2019, comparando com 2018, todos os outros crimes que a Segurança Pública, que a Sejusp quantificou de violência contra a vida, de roubo, de invasão de domicílio, de furto, todos tiveram redução até quase de 40%. O feminicídio aumentou. A violência contra mulheres aumentou o registro, porque a gente quer acreditar que a gente está mudando o comportamento da sociedade, que os homens estão agredindo menos e que as mulheres estão denunciando mais. Só com o tempo e com uma avaliação mais profunda, esse monitoramento é que a gente vai, de fato, saber. Então, gostaria de deixar essa proposta de parceria para que, através dos senhores à frente, a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher seja contactada, para que a gente possa levar isso ao plenário, deputados, que a gente possa, de novo, no mês de agosto, pautar, porque é preciso, sim, falar de violência contra mulheres, e a gente acredita que, falando sobre o assunto, a gente começa a fazer o enfrentamento. Se a gente
não falar, a gente não vai ter políticas públicas, não vai ter a provocação da sociedade. A gente precisa ter, novamente, como teve na campanha do feminicídio, do combate ao feminicídio, o apoio da mídia. Foi muito importante. Foi uma semana em que praticamente todos os veículos de mídia noticiaram alguma ação e fizeram matérias ótimas, como matéria do G1, que é o Filhos do Feminicídio. Tá? Como criar essas crianças que viram o pai ser preso, que viram o pai matar a mãe, a criança de 7 anos, que foi a última que tinha filha em Aral Moreira, que o delegado da região, um delegado super experiente, competente, se viu absolutamente inerte diante de uma criança de 7 anos chorando do lado do corpo da mãe, querendo acordar a mãe. E ele nos disse isso, que foi muito impactante para ele, apesar de tudo que ele já tinha visto na vida, aquela cena marcou. Então, a gente pensa isso, a gente está sensibilizando também a segurança pública, todos os agentes da segurança, e a gente pensa como gestoras da área, se um delegado que está acostumado a ver tantas coisas na fronteira, ficou impactado com isso, pensa uma criança de 7 anos que viu o pai matar a mãe e a mãe morrer ali na frente dela. Então, esse é um outro lado da história que a gente também precisa discutir, os filhos do feminicídio, os sobreviventes do feminicídio, a rede de apoio e de proteção a essas mulheres que sobrevivem aos feminicídios, a rede de apoio e de proteção a essas mulheres que são vítimas de violência e se encorajam a fazer uma denúncia, e tem um processo que a gente sabe que é doloroso, desgastante, elas precisam ser apoiadas, os municípios também precisam fortalecer essas redes, aí, de novo, a importância da articulação política para que a gente possa construir isso. O secretário de Justiça e Segurança Pública, doutor Carlinhos, assim como o coronel Valdir na PM e o delegado Marcelo Vargas na PC, já fizeram um compromisso conosco de oficinas de qualificação permanentes e continuadas, abordando temas para que o atendimento prestado seja sempre mais humanizado, mais qualificado, partindo do POP da violência doméstica, que a gente atualizou, que é da época do coronel Davi no comando da PM, virou agora o POP feminicídio. Foi passado para 79 municípios do interior. É uma busca da segurança pública também por padronizar isso. Enfim, é uma soma de esforços, que dentro do governo tem vários atores, não é uma política social sozinha, não é uma política de segurança pública sozinha, não é uma política de educação sozinha. A gente precisa articular todos os nossos órgãos e também contar com o apoio de órgãos externos, como é o caso dessa casa. E eu também gostaria de trazer mais uma proposta para os senhores, para que os senhores avaliem, deputado Marçal e deputado Coronel Davi, que é um programa do Governo do Estado, Gabinete do Governador, pelo CODESUL, Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. O governador Reinaldo passou recentemente a presidência ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. E nós trabalhamos desde 2016, em conjunto com os 4 governos, os 4 estados, na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Políticas Permanentes das Mulheres do CODESUL, as violências que acometem as mulheres na região de fronteira. Nós elencamos uma faixa diferenciada de 50 quilômetros, e não de 150, trabalhando apenas as cidades gêmeas e os municípios de divisa que estiverem nessa faixa de 50 quilômetros. E vai ser um projeto que vai de Corumbá ao Chuí, pegando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E estou trazendo isso para os senhores porque eu acredito que, a partir do meio de julho, a gente vai ter uma visibilidade muito maior para esse projeto, porque a gente tem uma audiência pública pautada para o dia 11 de julho no Senado da República, para falar na Comissão de Relações Exteriores, na presença de 4 embaixadores, do Paraguai, da Bolívia, da Argentina e do Uruguai, do ministro de Justiça e Segurança Moro e da ministra Damares, do Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos. Também serão convidados os 4 governadores, autoridades, pessoas que trabalham na área, e aí o enfrentamento à violência contra mulheres numa outra ótica da mulher vítima de violência, mas também da mulher que é aliciada para o crime, das chamadas mulas, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de munição, tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças. E também que a gente puxa uma conversa sobre de onde são essas mulheres, quantas são reincidentes, é uma violência de gênero porque elas são mais fáceis de serem confrontadas ou de serem convencidas. A gente também fez um levantamento, com a participação até do deputado Coronel Davi, aqui junto à AGPEM, de quantas das nossas mulheres presas são presas do tráfico e quantas vêm desse tráfico da fronteira.
tá? Para que a gente possa, de novo, com dados estatísticos, conhecer essa realidade e conhecer as potencialidades de cada município, para que a gente possa trabalhar num eixo final de qualificação, de empreendedorismo, para que essa mulher possa continuar na sua região, no seu município, mais qualificada, ou empreendedora, ou empregada, em condições de que possa prover seu próprio sustento, não depender mais de um homem agressor, ter as rédeas da sua vida, enfim. E que a gente possa, também, num viés econômico e social, contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios de fronteira, quando a gente reconhece a participação da mulher nos pequenos arranjos produtivos, a sua importância para o desenvolvimento econômico desses pequenos municípios, considerando todas as particularidades da extensa faixa de fronteira, principalmente que a gente tem com o Paraguai, principalmente quando pega os municípios do Cone Sul do Estado, que são municípios de pequeno porte, com carência dos serviços mais especializados, quando a gente fala de proteção e enfrentamento à violência, com mais baixos IDH e com mais vulnerabilidades sociais. E com um número maior de violência contra a mulher. Né? E com um número grande e expressivo de violência contra a mulher. Não difere tanto das outras regiões do Estado. A gente achou que poderia ter uma violência específica da região de fronteira contra mulheres. Na parte da violência doméstica, ela se equivale ao resto do Estado, mostrando que essa parte da informação está chegando. Antes era mais violência física, sexual, agora a gente já inverteu no Estado inteiro. O maior índice de ocorrências de registros de BO é ameaça, depois lesão corporal. Então, as mulheres estão percebendo os primeiros sinais, estão denunciando. A gente ainda tem a dificuldade dos municípios de pequeno porte, que não tem toda a rede institucionalizada de proteção, essa mulher não conseguir manter a denúncia, retomar a convivência com o agressor, do agressor descumprir a medida, a gente também não tem os mecanismos eficazes de fiscalização, enfim. Aí é um trabalho bem localizado que a gente precisa pontuar. Então, eram esses os pontos que eu gostaria de trazer para os senhores, e dessa audiência pública, que eu acho que a gente pode ter uma visibilidade maior para o projeto MS Fronteiras, que ele deriva do Codesul Fronteiras, porque a ideia é que a gente atraia mesmo investimento e um olhar internacional, com recursos internacionais. Nós faremos a proposta, durante a audiência pública, para termos de cooperação, de pactuação binacional e bilateral com os governos do Paraguai e da Bolívia, e entendemos mais oportuno, num primeiro momento, começar o primeiro passo por um projeto piloto em Ponta Porã. Então, pegando Cidade Gêmea, Ponta Porã, Pedro Juan, Mato Grosso do Sul, departamento de Amambai, nós temos uma vereadora de Ponta Porã, a vereadora Anne, que está coordenando o que nós convencionamos chamar de Parlamento Feminino da Fronteira. Vereadoras mulheres dos 18 municípios que fazem parte do projeto se uniram num movimento suprapartidário pela defesa dos direitos das mulheres e, principalmente, pela interiorização das leis que nascem dessa casa. Então, a importância também das campanhas de combate ao feminicídio, das campanhas do Agosto Lilás, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência, que estão todas sendo interiorizadas. Quando a gente fez aqui nos dias 3, 4 e 5 uso da tribuna nessa casa, praticamente todas as câmaras abriram as falas para os movimentos e para as mulheres no interior, sendo que a gente teve também 7 audiências públicas no interior em uma semana. Então, a gente trazer esses dados aqui, colocar o governo do Estado, através da Secretaria de Cidadania, da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, à disposição para as parcerias, para reuniões itinerantes, para todas as ações que a gente conseguir criar, desenvolver e fazer chegar, de fato, à população. Muito bem. Muito obrigado pela explanação, secretária Luciana. Queria só acrescentar que, depreendi de um determinado ponto das suas palavras, algo que eu não vislumbrava muito, que a questão da conscientização, ela é do homem, mas também é da mulher. Uhum. Ela tem que perceber os primeiros sinais, né? A relação abusiva, que começa com uma agressão verbal e descamba para a violência física. E essa relação de dependência que a senhora citou aqui em relação ao tráfico, por exemplo, mulheres que são induzidas pelos maridos a traficar, muitas delas. A gente percebe que houve um índice muito alto
está havendo um índice muito alto de mulheres no tráfico, coisa que a gente não via antes. Hoje percebemos nas prisões que são realizadas, em Dourados, por exemplo, que é a minha cidade, muitas mulheres nos ônibus traficando. Há uma participação muito grande hoje das mulheres nessa questão. E, quando a senhora menciona essa programação na fronteira em relação ao Codesul, que o governador Reinaldo era o presidente, agora está entregando para o governador do Rio Grande do Sul, é muito importante isso, porque é exatamente onde nós temos problemas com o tráfico de drogas. E não só as mulheres, mas os homens, às vezes, não têm muita opção econômica para isso. Então, a partir desse apelo que se faz, de repente, a gente resolve um problema maior ainda, né, que é um problema social existente, que é a subsistência, a sobrevivência das pessoas que entram muitas vezes nisso, exatamente pela falta de opção de trabalho, de empregabilidade. Então, quando a senhora menciona que há a possibilidade de envolvimento de todos esses países, porque muitos desses países, vamos citar o Paraguai como exemplo, mudaram o seu foco, a sua forma de olhar, né, com os novos governos. E isso não era uma realidade de alguns anos atrás. Esses países não se preocupavam com essa questão. E hoje a gente vê que, graças à democratização de muitos países, eles se voltam também para essa questão. E eu acho que essa integração, sem dúvida, é um grande passo, acredito, nos resultados. E acrescento mais algo que, logo no início das suas palavras, me tocou, que foi a questão dos filhos dessas mulheres, né? O feminicídio ou a violência contra a mulher em si, ela não é só uma violência contra a mulher, é uma violência contra os filhos. É a família, né? Porque, primeiro, que o menino passa a ver aquilo ali como algo comum. Se o pai está fazendo aquilo com a mãe, ele vai carregar aquilo para ele, né? Ele vai levar isso para frente. Então, por isso é que eu defendo que nós deveríamos ter, desde o início dos primeiros passos da educação de uma criança na escola, ele já aprender, né, que violência de forma nenhuma, principalmente pela figura de mãe, da mesma forma que ele está sofrendo, vendo a mãe dele ser agredida, ele não deve fazer isso com a mãe dos seus filhos. Então, acho que essa cultura aí teria que ser introjectada nessas crianças. Mas estou com a ideia de que há um número muito grande de casos hoje relatados, porque as mulheres mudaram muito o jeito, né, de lidar com a situação. Antes era só o silêncio. Então, às vezes as pessoas falam, não existia violência contra a mulher, né? Existia e muito mais. Mas, graças à evolução da sociedade, as mulheres passaram a ver qual é o seu papel. Então, há uma reação cada vez maior, né, e tem que ser assim. Passo a palavra ao nosso coronel Davi. Presidente, eu, ouvindo aqui atentamente a Luciana Zambuja, pude constatar aquilo que já tinha falado no início, do grande trabalho que é feito pela Luciana, pela sua equipe, e que torna o Mato Grosso do Sul modelo para essas ações em defesa da mulher. Acho que temos muito espaço ainda para avançar. Hoje, como membro da Comissão de Segurança Pública, eu tive a oportunidade de votar favoravelmente com o voto do relator do projeto, do deputado Marçal, que contempla essa questão da violência contra a mulher, da Assembleia Legislativa estar legislando para que nós possamos, através de nossas ações, aprovando leis aqui no Parlamento, de darmos publicidade ao assunto e, ao mesmo tempo, garantir direitos às mulheres que são vítimas de violência. E, bem como também temos, como é do seu conhecimento, um projeto de emenda à Constituição que vai
fazer com que todos aqueles, presidente, que de alguma forma cometem crimes contra a mulher e que são condenados pela Lei Maria da Penha, eles ficarão impedidos de ingressar no serviço público aqui no Mato Grosso do Sul. É uma demonstração clara da Assembleia Legislativa, dos seus deputados, de realmente sermos parceiros nessa questão que é tão grave, mas que com a ajuda, com a colaboração de todos e com essa definição bem clara dos objetivos da Secretaria da Cidadania, nos impulsiona para que nós possamos juntos mudarmos esse retrato que, por enquanto, é triste, mas que o Mato Grosso do Sul, através de ações do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, mudará isso, se Deus quiser, e com a ajuda de todos. Então, fica aqui os meus cumprimentos, Luciana, e o comprometimento da Assembleia Legislativa, da Frente Parlamentar, da Comissão da Defesa do Direito da Mulher, da Comissão da Segurança Pública, de estarmos juntos nessa luta que é de todos nós. Assim seja. Agradecer a toda a equipe, mais alguém que quer usar a palavra, agradecer a equipe da Subsecretaria dos Direitos das Mulheres, do Governo do Estado, e dizer uma notícia aqui, Coronel Davi, deputado Coronel Davi. A Luciana veio com uma novidade aqui, que é a questão do enfrentamento da violência contra as mulheres nas fronteiras, através do CODESUL, e uma outra informação que quero prestar, em relação à sua emenda à Constituição, que ainda não pôde ser votada, mas que hoje nós criamos uma comissão para tratar justamente da Constituição. Uma comissão, os líderes apontaram os nomes e eu fui colocado como presidente dessa comissão, e essa comissão vai tratar justamente dessas mudanças na Constituição do Estado que nós precisamos fazer, e, sem dúvida, a proposta de Vossa Excelência vai merecer, pelo menos da parte desse presidente, todo o empenho para que seja aprovada. Muito obrigado a todos. Maravilha.